Vamos meditar na palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Eu vou ler parte desse capítulo, não todo ele, mas uma boa parte. Vou começar no verso 1, vou até o verso 8 e depois saltar para o verso 23 em diante. Atos, capítulo 10, a partir do verso 1, diz: eu vou estar aqui lendo, pastor, permita, está na versão ARA, a minha Bíblia é a versão ARA. Vi que vocês leem um pouquinho diferente, né? NA, então é a próxima, né? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantando-se e partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que também eu sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Pai, porque vemos que aquilo que o Senhor operou, o Senhor continua operando, Senhor, salvando vidas, salvando famílias, ó Deus, constituindo casas, ó Deus, onde o teu nome é glorificado, é exaltado. Assim o Senhor fez na casa de Cornélio, e graças ao Senhor, isso também tem acontecido na vida de muitos lares aqui representados. Por isso, Senhor, que a tua obra continue em nossas vidas, que a tua obra continue em nossas casas, que a tua obra continue em nossas famílias, que a tua obra continue nesta igreja, Pai, para a glória e louvor do Senhor. E me usa nesta noite, Pai, como instrumento da tua palavra, para edificar, para consolar, para exortar o teu povo nesta noite. No nome santo do Senhor, amém. E amém. Os irmãos podem assentar. O título que eu coloquei para essa palavra é: o melhor adjetivo para a sua família. Se você tivesse que escolher um adjetivo para dar à sua família, ainda que esta escolha fosse um desejo, eu pergunto, qual seria o adjetivo que você daria à sua família? Família é uma instituição que pode receber muitos adjetivos, sejam eles bons ou não. Uma família pode ser adjetivada como uma família boa, pode ser adjetivada como uma família ruim, pode ser adjetivada como uma família pequena ou grande. Os mais antigos vêm de família grande. As famílias mais recentes são famílias geralmente pequenas, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, mais meu pai e minha mãe. Então só a nossa família já era casa cheia, né? E essa família foi se multiplicando e hoje então o almoço de família facilmente chega a 30, 40 pessoas e ainda falta gente, né? Então é uma família grande, pode ser adjetivada como uma família grande, como uma família pequena, pode ser adjetivada como uma família tranquila, ou uma família complicada, uma família alegre, uma família entristecida. Então família eu diria que é um termo que pode ser adjetivado de muitas formas. Família também pode ser um lugar onde nós provamos, irmãos, as mais sublimes alegrias,
mas também onde provamos as mais profundas tristezas. Família tem essa característica, né? De nos fazer, em determinados momentos, provar de alegrias tão grandes, mas também de nos trazer tristezas tão profundas. Um homem se une a uma mulher e tem a esperança de assim viverem até o fim da vida. Ontem mesmo nós fizemos um casamento na igreja do Lote 15, onde estivemos presentes eu, o pastor Raimundo e o pastor Josias, né? Porque a menina nasceu e foi criada na igreja do Lote 15, o noivo é da igreja do pastor Raimundo, e por essa mudança de igreja, ela me considera, né, por tê-la visto no ventre da mãe, vi ela crescer e ela falou, pastor, tem que fazer parte do meu casamento, né? Então, a cerimônia foi dividida, né, através de 3 pastores, mas todo casal que casa com a intenção de viverem felizes e viverem assim até o final. Mas quantos são os casamentos que acabam e antes aquilo que era um grande amor se torna um ódio consumidor que faz com que um não queira mais ver o outro, né, não queira nem mais estar perto. Que coisa estranha isso. Por que estas coisas acontecem? Mas há um consenso, irmãos, quase que unânime, que família é a instituição mais importante da face da terra, né? Há quase que unânime considerar a família como uma das instituições mais fundamentais, né? Num contexto de sociedade, a família é uma instituição fundamental. Eu já li uma frase, né? E obviamente que essa frase não é bíblica, mas é uma frase que muitos falam, né? Que não, já li isso em algum lugar, que Deus, até mesmo Deus, quis ter uma família, por isso que Jesus nasceu e cresceu num lar também familiar. Então, família é algo importante. Mas o que nós sabemos por meio do Evangelho é que até mesmo a família de Jesus era uma família complicada, especialmente os irmãos de Jesus não foram muito gentis com ele durante o seu ministério na terra. A tradição cristã até mesmo diz que um dos seus irmãos depois se converteu, se tornou um grande apóstolo Tiago, né, o irmão do Senhor, mas antes de se converter, os irmãos ali estavam sempre duvidando, colocando em questão o ministério de Jesus. Mas eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui, né, creio que todos os irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, estão porque desejam, né, diante dessa campanha do mês da família, dos convites da família, desejam ter uma família melhor. Desejam ter uma família abençoada. Estou certo disso? Não, eu também, quando faço esses movimentos de família, culto de família, também damos esta ênfase. Aqueles que querem uma família melhor devem buscar isso, devem pedir isso ao Senhor. Mas a grande pergunta que eu quero fazer, e com a ajuda do Espírito Santo tentar responder nesta noite é: como então podemos ter uma família melhor? Todos nós temos esse desejo. Mas como então podemos ter uma família melhor? O mundo também faz essa pergunta para si. O mundo também faz essa pergunta, né? O desejo de ter uma família melhor. E o mundo tem oferecido caminhos não bíblicos para essa pergunta. O caminho, por exemplo, ou o modelo em que o mundo oferece de uma família não baseada no sangue, mas uma família baseada na escolha, não nos laços de sangue, mas de se construir uma família baseada na escolha, pois julgam que a família tradicional, né, isso é um pensamento do mundo, de que a família tradicional é um atraso, de que a família tradicional é um mal para a sociedade, segundo o pensamento do mundo. O mundo também oferece o caminho ou o modelo de uma família fluida,
Essa é uma palavra que está em moda no contexto filosófico do pensamento mundano, a fluidez, aquilo que se move, aquilo que se configura, aquilo que é configurável de acordo com as necessidades. E o momento de cada um. Muitos querem estar juntos e dizem até, vamos ficar juntos, mas se houver um cansaço, se houver um peso, se houver uma dificuldade, então, por conta dessa família fluida, a decisão mais fácil e imediata é, cada um segue o seu caminho, buscando agora uma nova configuração para a sua família. No entanto, meus irmãos, o caminho para uma família melhor, para uma vida melhor, para um casamento melhor, é um só. Pautado na Bíblia, nós podemos dizer que o caminho para uma vida melhor, para um casamento melhor e para uma família melhor, o caminho é um só e sempre é o mesmo. E qual caminho é esse, pastor? Trazer Cristo para fazer parte das nossas vidas, reinar em nossas vidas, reinar em nossos casamentos e reinar em nossa família. Amém, meus irmãos? Então é o caminho bíblico. Se eu quero uma família melhor, Cristo tem que estar presente. Se eu quero um casamento melhor, Cristo tem que estar presente. Se eu quero um filho melhor, Cristo tem que estar presente na vida dele. Se eu quero que o meu marido seja melhor, Cristo tem que fazer parte da vida dele e tem que reinar na vida dele. Então a solução bíblica para tudo isso é Cristo fazendo parte, Cristo reinando, Cristo governando. E quando nós falamos de família, embora seja um coletivo, devemos entender que tudo começa por uma vida. Tudo começa por uma vida. Antes de Cristo alcançar um casamento ou uma família, muitas vezes ele vai alcançar uma vida. A transformação de uma família muitas vezes começa por um primeiro que se rende a Cristo. Quem foi o primeiro da sua família aqui que se rendeu a Cristo? Quem foi o primeiro? Geralmente os primeiros têm mais dificuldades, né? Tem mais desafios, tem mais tensões que sofrem no meio familiar, por ter a novidade do Evangelho, essa novidade tão maravilhosa, e os outros não provando disso. Então, sempre uma família, um casamento começa por uma vida sendo transformada. Muitos anos atrás, nos meus primeiros anos de convertido, de caminhada cristã, neste ano, pastor Felipe, completo 40 anos de convertido. Aí alguém vai falar assim, mas o pastor se converteu na barriga? Ninguém vai falar isso, não? Os irmãos já entenderam que o pastor não tem 40 anos, né? Mais um pouquinho mais, né? Mas me converti bem novo. Mas no início da minha caminhada cristã, e foi logo depois de alguns anos me dado, né, o privilégio de liderar o trabalho de culto no lar. E eu pregava nos cultos nos lares, e me recordo que pregando num desses cultos, no final do culto, uma senhora veio me cumprimentar e me disse assim, uma senhora, né? E eu era muito jovem na época, devia ter perto de 20 anos, e ela me disse assim, fiquei tão emocionada com você pregando, e ela disse, como eu gostaria que o meu filho fosse crente que nem você. E eu, ainda jovem, lá na ousadia do Espírito Santo, já respondi àquela senhora, e a senhora é crente? Ela ficou meio assim, desconcertada, e ela disse, não. Eu disse para ela, mas como a senhora quer que o seu filho seja crente, se a senhora não é crente? E ela ficou meio desconcertada. Ela ficou meio sem jeito com isso. Mas a verdade é, irmãos, que muitas pessoas querem uma mudança na vida de outros, querem que a mudança comece na vida de outros, da sua família, mas ele próprio não quer ser transformado pelo poder do Evangelho. Era uma verdade que ela e muitos precisavam aprender, que dentro de uma família, o primeiro a ser impactado dentro de uma família somos nós.
Então, você que está aqui nesta noite, né, se você, obviamente, tem o seu marido no seu pensamento, tem os seus filhos no seu pensamento, tem o seu pai, a sua mãe no seu pensamento, mas entenda que o primeiro a ser impactado numa família somos nós. O Evangelho tem que impactar a nós. Às vezes, uma esposa quer ver o marido, né, se transformar num crente, mas ela mesma não está sendo crente como deveria ser. E vice-versa. Às vezes o marido quer que a esposa se torne crente, mas ele ainda não está sendo crente como deveria ser. No texto lido, Cornélio poderia se contentar com uma vida de ser um crente mais ou menos, porque sempre que eu leio esse texto aqui, eu fico espantado já com o início do texto, né? Porque diz que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e o texto começa dizendo que ele era o quê, meus irmãos? Um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, o que nós podemos deduzir é que Cornélio já era um crente. Mas dentro do desenrolar do texto, nós vemos que ainda havia coisas que ele precisava melhorar. Havia crescimentos que ele ainda precisava provar. Então nós entendemos que Cornélio, movido por Deus, ele queria mais do Senhor. E esse querer mais do Senhor compreende algo bem específico. Quando nós entendemos que Cornélio era alguém que era temente a Deus e que conhecia as coisas de Deus ainda por alto. Mas ele precisava se aprofundar no Evangelho. Conhecer Cristo Jesus, conhecer a mensagem do Evangelho. Então, esse querer mais de Deus compreende algo bem específico. Conhecer Jesus mais e mais e ser transformado pelo poder do Evangelho. Não basta ser alguém que frequenta uma igreja. Não basta ser alguém que é amigo do pastor Felipe, amigo do pastor Josenildo, amigo do pastor Javier, amigo de outros pastores. Não, tem que conhecer Jesus e conhecer o seu Evangelho. E isso iria acontecer na vida de Cornélio por meio das palavras que o Senhor ordenou que Pedro trouxesse a ele. E que palavras eram essas? O que Cornélio precisava ouvir que ele ainda não tinha ouvido? O que ele precisava aprender que ele ainda não tinha aprendido? Porque se o texto diz que ele temia Deus, ele orava ao Senhor, ele dava esmola, era um homem piedoso, o que ele mais precisava aprender? E muitas vezes há pessoas que estão dentro da igreja já se contentando com aquilo que alcançaram, dizendo, eu não tenho mais o que aprender. E Cornélio precisava aprender. E que palavras eram essas que Cornélio precisava ouvir de Pedro? Essas palavras, irmãos, nós podemos dizer que era uma exposição sucinta do Evangelho de Cristo para a vida de Cornélio. Então, um grande poder transformador de uma vida é ouvir o Evangelho. É o Evangelho entrar na vida dessa pessoa. Então, eu fico admirado nos textos bíblicos, especialmente nas cartas paulinas, e hoje pela manhã eu preguei lá na vila sobre Gálatas, né? E o apóstolo Paulo dizendo, olha, se alguém pregar outro evangelho, fuja dele. E aqui nós vemos Pedro sendo levado até a casa de Cornélio com uma missão, pregar o evangelho. Falar do evangelho. Então a vida de Cornélio, que parecia ser boa, já uma vida boa, a verdade é que essa vida se tornaria melhor ainda, através do conhecimento das verdades do Evangelho. E que verdades eram essas? Elas estão aqui nesse texto. A verdade do Evangelho são diversas, mas o fundamento das verdades do Evangelho aparece aqui nesse texto. No verso 36, Pedro falou para Cornélio, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. E Pedro faz uma declaração de quem era Cristo. Pedro diz que Jesus é o quê, meus irmãos? Senhor. Ele é o Senhor, este é o Senhor de todos. Então essa é uma verdade do Evangelho. Uma outra verdade do Evangelho aparece no verso 38.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro também está dizendo, esse Jesus que eu estou anunciando para você, ele é o Senhor de todos, e ele foi ungido por Deus, e o ministério dele foi tremendo. Mas Pedro não para por aí. No verso 39 e no verso 40, Pedro continua falando de Jesus. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Mais uma verdade do Evangelho, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E a verdade mais sublime do Evangelho também aparece aqui no verso 43, que diz: e dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o que, meus irmãos? Remissão de seus pecados. Então era isso que Pedro foi levado a dizer a Cornélio. O Evangelho, revelar Cristo, mostrar a grandeza de Cristo. E quando essas verdades, irmãos, são compreendidas e recebidas no coração, algo maravilhoso acontece na vida da pessoa, e ela não é mais a mesma. Ela recebe algo glorioso. Ela recebe o poder do Espírito Santo para ser um novo homem e uma nova mulher. Quem já recebeu isso na sua vida? Quem já experimentou isso na sua vida? Ouvindo o Evangelho num determinado dia, numa pregação, seja na igreja do Anil. Eu me lembro, o dia que eu ouvi a pregação do Evangelho, em 1986, um jovem de 16 anos, entrando numa igreja lá em Caxias, e aquele Evangelho entrou no meu coração de uma maneira tão profunda, que transformou a minha vida. É isso que faz uma vida se tornar melhor. É o Evangelho ser exposto, entrar no coração dessa pessoa e essa pessoa receber o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Cornélio. Ele passou a ser um novo homem que viveria para a glória de Deus. Ele experimentou isso. Nós experimentamos isso também na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, uma família transformada começa por uma vida que ouve o Evangelho, compreende o Evangelho, e recebe o Espírito Santo para guiar a vida dele dali por diante. Mas pelo texto, aprendemos que não foi somente a vida de Cornélio que foi transformada. Muitas outras vidas também foram transformadas pela atitude de Cornélio. Porque Cornélio disse, olha, vai vir um homem de Deus aí, ele vai trazer as palavras de Deus, e eu não quero isso só para mim. O verso 24 diz que ele fez o quê, meus irmãos? No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, e o que diz o texto? Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio não queria ouvir aquela palavra sozinho. Ele queria que essa palavra, o Evangelho, fosse também levado à sua família, aos seus amigos íntimos. Antes de receber Pedro, Cornélio fez questão de reunir seus familiares e amigos para ouvir a mensagem que Pedro iria trazer da parte de Deus. E às vezes eu fico entristecido com a mudança que tem acontecido no meio do povo de Deus. Tendo 40 anos de convertido, eu tenho vivenciado mudanças que estão acontecendo na igreja brasileira, na igreja de uma maneira geral. Então eu fico entristecido com mudanças que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Antes, havia um desejo muito grande por parte dos cristãos em querer compartilhar a fé de Cristo com seus familiares. Quem é desse tempo? Que era um desejo forte, eu diria que era um desejo constante de querer que seus familiares estivessem ouvindo a palavra. Hoje, esse desejo se esfriou e praticamente, meus irmãos, está morto na vida de muitos cristãos.
Recentemente eu preguei e falei sobre isso na igreja da Vila, e disse que nós precisávamos voltar com a prática tão abençoada, tão maravilhosa, eu acabei de falar dela, né? Que quando me converti, no início da minha conversão, fui liderar o trabalho chamado culto nos lares. Quem já fez parte desse trabalho de cultos nos lares, né? Eu era da igreja lá de Caxias, uma igreja grande, já na época, né? E eu me lembro que o meu caderninho de culto nos lares, o culto era feito no sábado, e todo sábado tinha culto nos lares. E a igreja de Caxias era uma igreja que servia muitos bairros. Era como se fosse aqui em Jacarepaguá, só tendo a igreja da freguesia, tendo que servir. Então vinha gente de todos os cantos, né, de Caxias para a igreja, que era tipo a igreja central. E nós íamos, cada sábado, para um determinado lugar. E lugares dos mais diversos. Morro, favelas, casas mais abastadas, casas mais simples. Mas todas as famílias tinham um único desejo: fazer com que o evangelho chegasse aos seus familiares. E eles aproveitavam tudo: aniversário de casamento, aniversário de vida, aniversário de papagaio. Até aniversário de papagaio era uma oportunidade para levar Cristo aos seus familiares. E eu falei disso recentemente na igreja da Vila, dizendo: nós precisamos voltar com essa prática. E graças a Deus, 2 irmãos já me procuraram, dizendo: pastor, eu quero abrir a minha casa para fazer um culto lá. O texto não traz muitos detalhes, irmãos. Nós podemos imaginar, né? Eu fico imaginando um Cornélio animado. Eu imagino um Cornélio insistente. Eu imagino um Cornélio perseverante em querer chamar os seus familiares e amigos, dizendo: vamos lá. Vai, não deixa nada te atrapalhar, não. Vai lá na minha casa, ó, é no dia tal. Vai vir um apóstolo lá da Judeia, Deus está chamando ele e ele vai trazer uma palavra boa. Então, um Cornélio insistente, animado, perseverante. Da mesma forma, meus irmãos, eu oro para que Deus renove em nós esse ânimo, essa força, e nos encha de perseverança para trazermos nossas famílias aos pés de Cristo Jesus. Quem tem esse desejo? Então, que Deus renove as nossas forças. E eu mesmo posso testemunhar um pouco disso. Ainda que não totalmente, mas parcialmente, eu vejo que Deus está trazendo meus familiares para a presença dEle. Como eu disse, houve um tempo em que no quintal onde nós morávamos era só eu e Denise. Eu falei que a minha família era grande, 5 irmãos, e os irmãos casavam na época e não saíam do terreno não, faziam uma casa no terreno, e o terreno só ia aumentando as famílias, né? Então isso é muito comum lá na Baixada, as famílias construindo outras casas, né? Então no quintal, houve um tempo que era só eu e Denise. E os familiares, nenhum deles crente. Né? E hoje, neste quintal, graças a Deus, quase todos são crentes, né? Quase todos. As festas antes das pessoas se converterem, no tempo que era só eu e Denise crente, as festas que aconteciam no quintal eram um horror. Muita bebida. E, obviamente, que as consequências tristes que a bebida traz. Né? Era algo muito triste. Hoje, graças a Deus, as festas são dominadas pela fé e pela alegria do Senhor. O que antes a gente orava para não ter bebida, hoje já tem uma multidão dizendo: não vai ter bebida aqui não. E as festas, graças a Deus, não tem mais bebida. Hoje as festas são movidas pela fé e pela alegria. Então, quem sabe você está aqui nesta noite se lamentando, porque gostaria que muitos dos seus familiares estivessem aqui contigo. Mas lembre-se, você precisa estar como Cornélio, animado, firme e perseverante, para ser o canal de Deus que leve a sua família aos pés de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nesta noite, ainda que você, pastor, eu convidei 3, convidei 5, nenhum veio, mas continue animado,
Continue perseverante, continue buscando o Senhor, sendo esse canal de Deus para a conversão da sua família. E eu sei que muitos cristãos também pensam assim, né? E às vezes, nós somos humanos, irmãos. E a nossa humanidade, às vezes, quer nos dar uma rasteira, né? A fé está lá firme, né? O espírito está lá firme, mas a humanidade, de vez em quando, vem e quer nos dar uma rasteira, nos fazendo pensar da seguinte maneira, né? Eu tenho sido tão perseverante e ainda não tenho visto os frutos da minha família. O fulano, olha lá, nem crente é. E tem mulher crente e todos os filhos crentes. Eu não sei se você já teve esse pensamento, mas às vezes esse pensamento já passou na minha mente, né? De ver, às vezes, né, outros que nem crentes são, tendo uma família, tendo a esposa tão firme, tendo filhos tão firmes, o resto da casa tão firme. E aí, às vezes, esse pensamento brota dentro do nosso coração, e de fato, os caminhos que Deus pode usar são diversos. E o tempo que Ele pode determinar nem sempre são os nossos tempos. Nem sempre são os nossos tempos. Mas há algo, meus irmãos, que todos nós devemos fazer. Certamente o homem que não é crente e tem esposas e filhos crentes, ele não alcançou a sua família pelo testemunho dele. Porque o testemunho dele joga contra. Ele alcançou a sua família pela graça de Deus. Foi a graça que chegou lá, foi a graça que tocou na família, foi a graça que tocou nos filhos. No fim, meus irmãos, sempre será pela graça que nossas famílias e nossas vidas serão salvas e seguirão no Senhor. Mas Deus deseja ver em nós as mesmas atitudes que viu em Cornélio. E que atitudes são essas? Primeira delas, nós podemos dizer que Cornélio não se acomodou. Cornélio não se acomodou dizendo assim, eu já sou meio crente. Eu já sou um homem meio de Deus. Não, ele não se acomodou nessa situação. Não pense que aquilo que você tem alcançado seja suficiente. A verdade é que muitos cristãos estão se acomodando numa vida de intimidade com Deus, irmãos, muito baixa. Eu diria que às vezes isso é o grande mal para que muitas famílias não se convertam. É que muita gente na igreja tem se acomodado num nível de intimidade com Deus muito baixo. Como seu familiar, seja ele esposa, filho ou parente, e eu pergunto, como é que seu familiar, sendo a esposa, sendo o parente, vai entender que ele precisa mais de Deus, se você continuar mostrando para ele que Deus pode ser apenas um detalhe de domingo na sua vida? É só o detalhe de domingo. O restante, eu vivo a minha vida como quero, falo o que eu quero, penso do jeito que eu quero. Como é que a esposa vai ser transformada? Como é que os filhos serão transformados? Se não houver um testemunho. O texto nos mostra que Cornélio quis mais de Deus. E esta é a marca, meus irmãos, de uma vida transformada. Uma vida transformada, ela sempre vai querer mais e mais de Deus. Amém, meus irmãos? Segundo, Cornélio fez o anúncio. Ou seja, ele queria mais de Deus, mas ele não queria mais só para si. Ele fez um anúncio, né? Ele foi anunciando isso. Se mobilizou para reunir seus parentes e amigos para ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, não se canse de convidar os seus familiares para estarem aqui, ou estarem num culto que se fizer na sua casa. Essa campanha geralmente acontece em maio, né? O maio que a gente faz da família. Se esse maio não veio, no próximo maio, continue convidando. Continue insistindo para que a sua família possa estar aqui. Mas, pastor, meu parente não suporta crente, ele odeia crente, ele diz que tem a sua religião. E nós, pastores, já vimos muitos desses que odiavam crente e hoje estão na casa do Senhor.
Eu não vou perguntar aqui quem odiava crente para não revelar os irmãos, né? Mas muitos, né, não queriam ouvir falar de Jesus, não queriam saber de Jesus, não queriam que o familiar falasse de Cristo para ele. Mas até que o Evangelho entrou na vida, até que o Evangelho transformou. E hoje aquilo que você não queria, você quer que a sua família possa conhecer. Esse Evangelho transformador. Então, anuncie, esteja mostrando isso. Por fim, entenda que o fator transformador de uma pessoa e de uma família inteira é Cristo sendo revelado pelo Evangelho. A mensagem que transformou Cornélio e seus familiares e amigos é a mesma que devemos anunciar hoje aos nossos familiares. Qual foi a mensagem que Pedro trouxe para Cornélio? Qual foi o recado que Pedro trouxe? É a mesma mensagem que o pastor Felipe está pregando aqui todos os domingos, que eu prego na vila todos os domingos, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, que foi morto, ressuscitou e que Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem que pode transformar. E a forma mais poderosa de anunciarmos esta mensagem, meus irmãos, é através do exemplo prático da sua eficácia em nossas vidas. Um remédio ele pode ter uma propaganda muito boa, mas não tem propaganda melhor. Quando alguém chega assim e diz, eu tomei esse remédio, e ele resolveu o problema. É ou não é, meus irmãos? É ou não é, igreja? Quando alguém chega e diz, eu tomei esse remédio, e ele resolveu o problema na minha vida. Então a mensagem mais poderosa, o anúncio mais poderoso do Evangelho é a transformação prática nas nossas vidas. O que Ele fez na nossa vida. E eu pergunto, Cristo mudou a sua vida? Amém. Cristo mudou a sua vida, meu irmão? Então deixe que esta mudança seja vista por todos. E confia. Deus usará isso para tocar no coração da sua família. É por meio de você, da obra que Deus fez em você, da transformação que Ele fez em você por meio do Evangelho, é que Cristo vai alcançar também a outros, como fez com Cornélio. Por meio de Cornélio, foi alcançando toda a sua família. Eu disse no início desta mensagem que uma família pode ter muitos adjetivos, mas sem dúvida, o melhor adjetivo para uma vida, para um casal, para uma família, né, é poder acrescentar em tudo isso que eu falei, uma pessoa, um casal, uma família, é poder acrescentar o seguinte adjetivo: cristão. O fulano, olha ali o fulano, ele é um cristão. Olha ali Josenildo e Denise, eles são um casal cristão. Olha ali o Felipe e a Tati, eles são um casal cristão. Olha ali o Beltrano, ele tem uma família cristã. Então o melhor adjetivo que se pode acrescentar à vida, casal, família, é o adjetivo cristão. E eu posso afirmar, meus irmãos, que a maior felicidade que uma pessoa pode ter é quando essas três realidades se completam na vida dela. Ele é um cristão, é casado com uma pessoa cristã e tem toda a sua família, que ele pode dizer uma família cristã. Como foi cantado, né? Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Então, o adjetivo melhor para uma vida, para um casal, para uma família, é o adjetivo cristão, tendo a sua família aos pés do Senhor. Então eu creio, pautado nesta palavra, que se o pastor Felipe chegasse aqui, eu estou só hipoteticamente, tá, meus irmãos? O pastor Felipe nem eu adotamos essa prática, né? Mas imagine que o pastor Felipe chegasse aqui com um prêmio da Mega Sena sorteado numa mão, e numa outra mão oferecendo aos irmãos essas três realidades concretizadas: uma vida cristã, um casamento cristão e uma família cristã. Eu pergunto, qual seria a sua escolha? A minha escolha seria, eu quero essas três realidades.
Quero nem saber do prêmio da Mega Sena acumulada. Porque o maior prêmio para um cristão, o maior prêmio para alguém que foi alcançado pelo Evangelho, é ele poder dizer: eu sou um cristão, casado com uma cristã, e tenho uma família de cristãos. E a minha oração nesta noite é que esse seja o adjetivo que possa ser aplicado à tua vida, ao teu casamento e também à sua família. Se ainda não é hoje, mas que em breve possa ser, você possa dizer: agora sim, o que faltava se converter, se converteu. E eu posso dizer: eu tenho uma família cristã. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo que Ele já tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele tem feito nos nossos casamentos. Deus já tem feito isso na minha vida. Me trouxe para ser um cristão. Entrei na igreja com 16 anos e aos 17 Ele me fez olhar para uma menina. Estava lá na igreja. E essa menina, nós construímos o casamento, que esse ano fez 36 anos de casados, 36 anos de união, nossos filhos, meu neto. E o maior desejo que eu tenho é poder dizer: eu e minha casa, meus filhos, meu genro, meu neto, servimos ao Senhor. Então que essa realidade possa se concretizar, não na minha vida apenas, mas na vida de todos que estão aqui. E se você tem esse desejo, levante as tuas mãos. Comece a agradecer pelo que Deus já tem feito na sua vida. Talvez você tenha começado sozinho, e hoje você não está mais sozinho. Um marido está contigo, um filho está contigo, um pai, uma mãe estão contigo, servindo ao Senhor. Tem ainda alguns outros que não estão, mas agradeça a Deus pelo que Ele já tem feito na sua família. Então você que tem familiares cristãos, comece a agradecer a Deus. Comece a lembrar agora de cada uma dessas conversões, do que essa vida fazia, onde ele estava envolvido, os caminhos que ele estava envolvido. E hoje você pode ver a transformação que o Evangelho provocou na vida deste teu familiar. Quando Cristo entrou na vida dele, quando o Espírito Santo passou a guiar a vida dele, e ele se tornou um novo homem, tendo um novo casamento, sendo um novo irmão, sendo um novo filho, sendo um novo pai, sendo um novo amigo. Sim, meu Pai, nós te damos graças pelo que o Senhor já tem feito ao nosso redor, pelo que o Senhor já tem feito na nossa família, alcançando a muitos, Senhor. Eu te louvo, Senhor, ó Deus, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos cunhados, por tantos que estão servindo ao Senhor. Nós levantamos também um clamor nesta noite, Pai, ó Deus, orando para que o Senhor alcance aqueles que um dia estiveram na Tua presença e hoje estão afastados, desviados. Nós sabemos que a semente do Evangelho foi plantada ali, meu Pai. E ainda que esteja adormecida, nós cremos, Tu és poderoso, Pai, para fazer essa semente brotar, crescer, germinar, produzir frutos para a Tua glória. Então traga de volta, Senhor, nossos familiares que estão afastados, filhos, ó Deus, marido, irmão, pai, mãe, traga de volta, Senhor, a Tua presença. E nos conceda, meu Pai, esse mesmo, ó Deus, desejo que esteve no coração de Cornélio. Ele quis ouvir a palavra, ele quis que a família dele ouvisse a palavra. O Espírito Santo tomou a vida dele. E que assim também aconteça, meu Pai, em cada família aqui representada. Ó Deus, que esse adjetivo possa ser acrescentado na nossa família, ainda que nossa família seja conhecida como uma família grande, ó Deus, como uma família amiga, como uma família alegre. Nós queremos que o adjetivo principal da nossa família seja uma família que serve ao Senhor. Que esse adjetivo possa ser carimbado em cada família aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.